Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Estes sinais, fala comigo, sinais. Sinais. Estes sinais acompanharão os que creem. Existem sinais que acompanham aqueles que creem no nome de Jesus. Esse texto tem falado comigo desde o dia 15 de dezembro do ano passado. Para quem não se lembra, dia 15 de dezembro a gente teve um mover de Deus aqui, que foi algo que marcou a minha vida. Acredito que marcou a vida de outras pessoas também. Mas aquele dia o Senhor me deu esse texto. No final da reunião o Senhor me deu esse texto: sinais acompanharão os que creem. E eu venho orando por isso. Falei: Senhor, não que eu seja digno de receber sinais, e não que a minha fé se alicerce apenas em ver sinais, mas a tua palavra diz que existem sinais. E ele diz claramente quais são os sinais. Ele diz que expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos em serpente, beberemos venenos mortais e não acontecerá nada, iremos impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então, se isso é um sinal, se esses são sinais para aqueles que creem, então todos nós estamos habilitados a viver esses sinais. Amém? Vocês estão desanimados ou vocês estão em dúvida? Todos nós estamos habilitados a viver esses sinais. Amém? Como igreja, a Bíblia diz que a chave do reino dos céus foi entregue à igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que quer dizer que eu e você temos a habilitação de Deus para vivermos todos os sinais que Ele descreve que viveríamos. Consequentemente, se nós ainda não estamos vivendo todos esses sinais, obviamente, se Ele está dizendo que os sinais, e Ele coloca um condicionador aqui, Ele está dizendo: se os sinais acompanham os que creem, se eu não creio, então eu não viverei esses sinais. Ainda que isso possa parecer ofensivo para você, porque se eu perguntar se você acredita que Deus pode curar e expulsar demônio, você vai dizer para mim que sim. É óbvio que você vai dizer que sim, até porque você está aqui. E isso pode ser encarado como uma mentira, porque se eu estou aqui, é óbvio que eu acredito que Deus pode curar, eu acredito que Deus pode libertar, é óbvio que eu acredito que eu estou aqui, mas isso ainda não aconteceu através de mim. O pior é que alguns acreditam que isso não pode acontecer através deles. Pergunta para quem está do seu lado: você já expulsou um demônio, irmão? Já expulsou? Já orou para alguém e foi curado? Fala com ele: você vai viver isso em nome de Jesus. Amém? 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 Vocês vão viver isso em nome de Jesus. Mas a gente pode acreditar que nos falta fé. E talvez fé não é necessariamente só o que está faltando. Mas a Bíblia fala sobre atos de fé, e eu quero ler alguns textos com vocês aqui. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante as palavras de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Mateus capítulo 17, verso 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 21, versículo 21,
Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. 1 João capítulo 5, verso 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 2, verso 5: para que a fé que vocês não têm se baseasse, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Efésios capítulo 6, verso 16: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Marcos capítulo 9, verso 23: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Talvez essa seja a pergunta, porque talvez a resposta daquilo que ainda não estamos vivendo. Nos falte um pouco mais de fé. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que hoje você vai ser preenchido com essa porção de fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vocês me ajudam hoje com o seu amém, com a sua reação? Vocês me ajudam? Fé sempre foi um ponto focal para Deus. A crença que Ele sempre esteve presente, agindo a nosso favor, o acreditar que Ele está presente nas nossas reuniões, as afirmações dele quando Ele diz: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, então ali eu estarei. Todas essas afirmações me levam para um único lugar, um lugar onde eu preciso crer invariavelmente que Ele está comigo. E esse é o ponto crucial para Deus. Porque quando nós perdemos esse ponto focal de desacreditar que Deus está presente, e eu vou te explicar uma coisa antes da gente continuar, que acreditar que Deus está presente é diferente de acreditar que Deus está se manifestando na sua vida. Você pode acreditar que Deus está presente num lugar, mas não acreditar que Ele está tocando a sua vida. Você pode acreditar que numa reunião como essa, Deus pode tocar todas as pessoas, mas ter dúvida ainda no seu coração, que Ele pode falar algo que vai falar exatamente o que você precisa de ouvir. Então, o que eu estou falando aqui hoje, é que quando nós perdemos a sensibilidade, ou perdemos uma fé íntima, os sinais não ficam habilitados para que isso aconteça. Porque a primeira crença, como nós lemos, o amar a Deus sobre todas as coisas, a crença de que Ele está com a gente por causa do amor que nós devotamos e pelo sacrifício de Jesus, é o que faz todas as coisas acontecerem nas nossas vidas. Dizer para Deus: Deus, o Senhor é poderoso e eu acredito no Senhor. Legal, isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo. O que você precisa fazer talvez aqui hoje é dizer: Deus, eu acredito que o Senhor está comigo, o Senhor está em mim e é operando através de mim. Porque a nossa adoração a Deus não são as canções que nós carregamos, não é o que tocamos ou o que cantamos, mas a verdadeira adoração é aquilo que fazemos todos os dias. Quando Jesus disse que mandaria outro consolador, e Ele fazia menção ao Espírito Santo. A palavra consolador no grego é paracleto. Paracleto é, na menor das traduções, um advogado. Na tradução mais profunda da palavra, é aquele que nos pega pela mão e nos leva até o destino final das nossas vidas. Então adorar a Deus não são canções que cantamos, não são palavras que proferimos, mas adorar a Deus é uma fé que me faz pegar na mão do Espírito Santo e caminhar com Ele todos os dias. É nos momentos cruciais da nossa jornada, a gente não duvidar de que Ele está de mãos dadas com a gente. Então dentro de nós pode existir uma dicotomia, podemos estar divididos entre nós mesmos, entre uma fé
que acredita que Deus é poderoso para mudar o tempo, mudar a chuva, mudar as estações, fazer chover canivete aberto. Ao mesmo tempo existe uma outra parte dentro de nós dizendo: eu acredito que Ele é poderoso, mas na minha vida não funciona. E se a gente não duvidar do nosso coração sobre essas coisas, mas aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e dentro da palavra de Deus, o primeiro e o segundo mandamento, lá da lei mosaica, Êxodo capítulo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem. O que ele está dizendo? Não existe ninguém capaz de fazer por você o que eu sou capaz de fazer por você. Não duvide disso. Quando Deus chama você a viver uma fé completamente imerso na presença dEle, completamente crente na presença dEle, naquilo que Ele é capaz de fazer, Ele não está querendo receber mais elogios e mais adoração da sua parte. Ele não está querendo se sentir mais afagado dentro de si mesmo. Ele está dizendo para você: olha, o quanto mais você me adorar, mais você se espremer, mais você me buscar, mais você vai alimentar uma fé de que eu estou com você. Porque talvez eu e você sabemos que teve muitas passagens da nossa vida que em momentos cruciais nós não sentimos que Deus estava do nosso lado. Israel também foi assim. A Bíblia diz que Deus, com poderosa mão, Deus fala isso, que tirou o povo do Egito. Deus lembra o povo na Bíblia por mais de 40 vezes: mão forte eu te tirei do Egito, eu tirei vocês do Egito. E Deus vai lembrando o povo: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do Egito, eu lembro que eu tirei vocês do Egito. E de fato, com poderosa mão, Deus tirou o povo do Egito, levou o povo para um deserto, ficou 40 anos lá. E Deus usou um homem chamado Josué para entrar na terra prometida. Eles entram na terra prometida e têm que conquistar aquela terra. A Bíblia diz que eles entram, conquistam, Josué morre. Mas existia uma palavra de Deus, que quando eles entrassem na terra, todo o povo que ocupava a terra, todo o povo inimigo fosse exterminado. Mas não foi isso que aconteceu. Eles entraram na terra, se compadeceram dos inimigos, se amaziaram com os inimigos, permitiram que os inimigos morassem na terra que eles eram deles por herança. E a partir desse ponto, onde estão as pessoas habitando na terra com os seus próprios inimigos, começa um livro na Bíblia chamado Juízes. O livro de Juízes fala de homens que foram levantados por Deus para socorrer a nação em pontos específicos. A Bíblia fala de Otiniel, se não me engano a palavra é Otoniel ou Otiniel. Ele fala de Eudes, e depois Deus fala de Débora, e depois Deus fala de Gideão, depois Deus fala de Sansão, e por aí vai. Mas eu quero focar nesses primeiros capítulos de Juízes, porque a Bíblia vai dizer que a terra não tinha um rei. A Bíblia fala que o povo fazia o que queria, porque no momento de adorar a Deus, de cumprir toda a palavra de Deus, eles se amigaram com os inimigos, permitiram que eles morassem ali. Resultado que na segunda geração, depois daqueles homens que ocuparam a terra, todo o povo tinha abandonado a lei de Deus, todos eles. A Bíblia fala por 4 vezes, lá nos primeiros capítulos de Juízes, que eles fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. E a Bíblia não está falando de pecado, ainda que eles tivessem albardado para dentro de si outros deuses que não fora o Senhor, prestavam cultos a Baal, a Astarote, a Dagon, que eram deuses daquela Mesopotâmia. Eles entregavam os seus filhos como sacrifício a Moloque.
pegavam as primazias da colheita e davam a azerar. A Bíblia fala que o que mais incomodou Deus, que fez com que eles fizessem o que era abominável aos olhos de Deus, foi ter se desviado do ponto focal de crer unicamente naquilo que Deus tinha chamado eles para crer, que era nele. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eles não deixaram de adorar a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. O Deus dos pais deles era adorado. Olha para mim. O Deus que você serve, eles serviam. Eles acreditavam em Deus. Mas a Bíblia diz que eles acreditavam em Deus e acreditavam também em Baal. Para Baal estava tudo certo, era só, o Deus dos céus era só mais um Deus, mas para Deus aquilo era abominação. Às vezes as pessoas acreditam, quando leem a Bíblia, eles dizem: esse povo era vagabundo demais, Deus tirou eles do Egito e eles não adoravam mais a Deus. Não, eles adoravam, eles acreditavam no Deus dos pais deles. Eles conheciam o Deus dos pais deles, mas eles adoravam outros deuses também. E o que aconteceu? O Deus dos pais deles permitiu que eles governassem a vida à própria sorte. Deus simplesmente tirou a mão. Vocês querem seguir por esse caminho? Romanos capítulo 1 fala isso, de homens que foram tão obstinados a fazer o mal, que Deus permitiu que eles ficassem à própria sorte. Fala com o irmão que está do seu lado: não brinca com o pecado. Então eles começam a fazer um monte de algazarra, um monte de postes ídolos, um monte de altares a outros deuses. E Deus diz assim: é isso que vocês querem? Então eu estou tirando a minha mão, vocês se viram. A Bíblia diz que uma desgraça aconteceu. De repente o povo começa a clamar, não por arrependimento, mas porque estava sentindo dores do abandono. Deus levanta um homem chamado Otiniel, e Deus vai lá e restaura a nação. Passados os dias, passado o tempo, eles voltam a cultuar novamente os mesmos deuses, sem desacreditar do Deus deles. Tudo vai por água abaixo de novo, e eles clamam a Deus de novo, e Deus levanta um outro homem chamado Eudes, que vai lá e mata os inimigos deles, e eles estão livres de novo. 18 anos se passam, e a história novamente se repete. Deus levanta Débora, uma mulher, já que não tinha homem de Deus, levanta-se as mulheres para a guerra. E mais uma vez o povo recebe a libertação dos seus inimigos. Porém, passado alguns anos, no capítulo 6, versículo 1, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora. Juízes, capítulo 6, verso 1. Pela quarta vez, a Bíblia fala: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza.
e não deixava nada vivo em Israel, nem as ovelhas, nem o gado e nem os jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele não levantou um juiz, agora Ele levanta um profeta que diz assim: assim diz o Senhor: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Fecha seus olhos por enquanto. Senhor Jesus, eu quero orar aqui essa noite, para aquilo que o Senhor quer falar essa noite, possa encontrar corações prontos para ouvir. Fala com a gente agora, Pai. Libera coisas no mundo espiritual que só o Senhor tem poder para liberar. Ministra no nosso coração, e que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, possa tocar as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém? Eles clamam pela terceira vez, pela quarta vez, por um juiz. Deus, levanta alguém para salvar a gente. Deus diz: agora não. Agora não. Agora o que vocês precisam não é de um juiz, não é de libertação. O que vocês precisam de agora é de um profeta, para botar o dedo na sua ferida e dizer qual é o real problema de vocês. O real problema de vocês é que vocês estão adorando outros deuses e não estão me adorando. Vocês estão se debruçando a outros deuses, mas não estão se debruçando a mim. E esse é um problema real, porque eles não desacreditavam no Deus de Israel, até por isso eles clamaram a esse Deus, mas eles estavam apoiando a sua fé em outros. Eles diziam, para você ter ideia, Baal, que era o Deus da Mesopotâmia, que era o Deus dos midianitas, dos amorreus, Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da colheita. Então o que eles faziam? Eles pegavam os seus primeiros frutos e davam para Baal. E quando a seca estava poderosa demais, eles adoravam a Moloque, pegando os filhos recém-nascidos e queimando eles vivos. Não vou nem entrar nessa parte, porque aí já daria outro sermão. Mas eles não desacreditavam no Deus de Israel, é até por isso que no momento de aperto eles clamaram a Deus. O problema é que Deus diz: olha, o problema de vocês é que vocês estão acreditando em quem não se deve acreditar. E então depois que Deus aponta o problema, então agora Ele levanta um homem chamado Gideão. Baal era um Deus tão venerado entre aquelas nações, era um Deus tão poderoso entre aquele povo, que a mensagem mais interessante está no livro de 2 Reis, quando Elias sozinho faz um desafio aos profetas de Baal, para que caísse fogo do céu. Sabe o que a Bíblia diz? Que a nação se reuniu para ver quem era Deus. 450 profetas se juntaram e adoraram a Baal até meio-dia, e todo o povo estava ali assistindo para ver quem era Deus de verdade. De tamanho era a influência de Baal no meio do povo. Eles não desacreditavam no Deus deles, mas eles tinham assimilado um panteão de deuses, dizendo: Baal também é Deus. Então nós vamos servir os dois, porque quem tem dois tem um, e quem tem um vai que Deus dá uma, Deus tem tanta coisa importante para fazer, será que Deus vai lembrar de mim? Então é bom eu ter 3, 4 em Roma, e na Grécia, a quantidade de deuses para cada assunto específico, como se Deus fosse departamentalizado, tivesse um departamento para cada coisa, uma secretaria para cada coisa. Em Atenas até hoje existe o altar do Deus desconhecido, que eles nem sabem quem era, mas está lá. E Deus está dizendo: não existe outro além de mim. E vocês resolveram acreditar em outros, que não era a mim
Por isso eu tirei a mão e deixei vocês seguirem a própria sorte. Mas aí Deus levanta um homem que temia a Deus, chamado Gideão. E é interessante que a Bíblia diz que um anjo aparece para Gideão. Olha que loucura, um anjo aparece para Gideão, logo para Gideão, que era da tribo mais pobre, da família mais pobre, da cidade mais pobre, e ele era o filho menor da família ainda. Era o pior do pior, do pior, do pior, do pior. Era o menos considerado em tudo. E Deus aparece porque a Bíblia diz que ele estava malhando trigo em lagar. Talvez você já ouviu isso, mas alguns aqui talvez ainda não ouviram. Não se malha trigo em lagar, se malha trigo na eira. Trigo, você espalha ele no campo, um campo aberto, e ele vai batendo o trigo para que as sementes vão saindo e aquela palha vai voando, o vento vai batendo e vai levando. Quase igual o café aqui de Minas, eles vão batendo e vai voando. O lagar era um lugar onde as pessoas colhiam as frutas, colocavam. O lagar era como se fosse um tanque, aonde você colocava as uvas e ia pisando para prensar. Isso talvez a gente já conhece, porque no sul tem muito isso. O que Gideão estava fazendo era pegando a colheita, colocando num lugar disfuncional, porque ele estava morrendo de medo dos inimigos. E de repente aparece um anjo para ele e diz: o Senhor é contigo. Talvez a gente leia isso com um eu lírico, como se fosse a gente. Se o Senhor chegar para você e dizer: o Senhor é contigo, vamos experimentar? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: o Senhor é contigo. Você vai falar: uau, legal, beleza, bacana, eu acredito. Você acredita? Amém? Talvez você olhe para você e fale: minha vida está boa, eu tenho um carro para andar, se eu não tenho carro, eu tenho dinheiro para comprar, pegar um Uber, estou com roupa bonita, estou cheiroso. O Senhor é comigo? É claro que o Senhor é comigo, está tudo certo comigo. Agora fala para alguém que está morando em caverna, outros familiares morando em covas, com medo dos inimigos. Fala para alguém que não pode usufruir a alegria da sua colheita, que tem que pegar a sua colheita, colocar num lugar errado e tentar fazer um serviço dobrado para ter um pouco de comida para comer. Diz para ele que o Senhor é com ele. Diz para ele que no meio de 7 anos de provação, que a família dele está passando fome, que os familiares dele estão passando fome, que ele plantou, que ele regou, que ele chorou pedindo Deus a chuva, Deus mandou a chuva, as sementes brotaram, e de repente quando ele está pronto para colher, os inimigos vêm e destroem tudo. Fala para esse cara que o Senhor é com ele, para você ver. Fala. Mas essa foi a mensagem de Deus: o Senhor é contigo, homem com valor. O cara estava disfuncional. A Bíblia diz que eles moravam em cova, estava com medo, assolado. Aí vem Deus e diz: o Senhor é com você. A pergunta é essa: Deus é comigo? Juízes capítulo 6, eu queria que você abrisse comigo para a gente continuar. Não fecha a Bíblia, mantém em Juízes 6. Só que agora eu queria que você lesse comigo o versículo 13, para você ver a resposta desse cara. A resposta de Gideão foi: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? O Senhor aparece para ele e diz: eu sou com você. E o cara diz: como que o Senhor é comigo? Como? Olha o que eu estou passando, como que o Senhor é comigo? E é exatamente essa a pergunta central dessa mensagem: onde está o Senhor? Porque ele está dizendo: existe algo, que existem sinais que te acompanharão,
Se aquele que crê tudo é possível, mas a gente olha para a nossa vida, tem sinais para nos acompanhar, mas a gente está passando por situações, a gente pergunta onde que o Senhor está, e a gente não entende que o que resiste às maravilhas, o sobrenatural, os milagres de Deus, é um inimigo das nossas almas chamado Satanás, que levanta postes ídolos, levantam outros deuses a nosso coração. E a partir de agora, eu não vou chamar Baal de Baal, mas eu vou chamar Baal de o espírito da incredulidade. Porque Baal foi o símbolo da apostasia de Israel. Foi o símbolo que fez o povo de Israel desacreditar da promessa de Deus sobre a vida deles. E de fato, até hoje Baal existe nos nossos corações. Baal ainda é cultuado no meio do povo de Deus. Não se assuste, mas ainda hoje nós podemos estar aqui prestando culto para outro Deus. Sabe por quê? Porque em algum momento dessa reunião você pode ter pensado assim: se o Senhor existe, por que o Senhor não está lá na minha empresa me ajudando a vender mais, que eu estou precisando? Se o Senhor existe, por que o Senhor não está lá na minha casa, meu filho está doente, por que o Senhor não curou ele ainda? Se o Senhor existe, por que o Senhor deixou passar tanto sofrimento como eu passei na igreja que eu estava antes? Se o Senhor existe, por que deixaram fazer com os meus filhos o que aconteceu? Por que deixaram acontecer o que aconteceu? Se o Senhor existe, por que isso aconteceu comigo? E nós começamos a desacreditar que o Senhor está com a gente. Então dentro de nós prestamos culto, acreditamos que Ele é poderoso, mas lá dentro existe uma interrogação dizendo: peraí, se o Senhor é poderoso, por que está acontecendo comigo o que está acontecendo? E é exatamente alguém que passa por essa dificuldade. É exatamente essa pergunta, de alguém que está passando por desafios, por problemas e não tem uma resposta. A primeira pergunta que vem é: por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Essa não deveria ser a pergunta. A pergunta nem deveria existir, ela deveria ser: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu te amo, estou te servindo, o meu coração está nas tuas mãos, e o Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Mas dentro de nós existe esse espírito de incredulidade, que não diz para você que Deus não existe, ele diz para você que Deus não se importa. Ele diz para você: olha, na sua guerra você se vira, eu estou aqui sentado no meu alto e sublime trono, com as minhas barbas brancas, controlando a minha fazenda de formiga, porque para mim vocês são pequenininhos, e você que se vire com seus problemas. Não, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus pegou na sua mão e está te levando até o caminho final da sua história. Deus está com você a todos os momentos. Enquanto você acreditar que Ele é com você, a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada... É isso que a Bíblia diz? Jeremias capítulo 29, bem sei eu os planos que tenho sobre vós. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem planos sobre você. Deus tem planos sobre você. Deus tem planos, Deus na eternidade, Ele ainda pensa e sabe o Senhor. A Bíblia diz que Deus sabe o número de cabelos que tem na sua cabeça. Não que seja difícil para mim, mas para você pode ser, né? Mas Deus sabe o número de cabelos. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus está do seu lado. E o que te impede de sentir Deus do seu lado é a sua incredulidade. É esse poste ídolo que diz para você: ei, e sussurra: Deus não se importa com você. E isso não é só um alimento do diabo, isso são crenças que são construídas. Abre para mim no versículo 25 agora. Juízes, capítulo 6, verso 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar que pertence a quem?
que pertence a quem? E corte o poste sagrado que está do lado do altar. O que Deus está dizendo para Gideão é: pega o altar do seu pai, corta ele fora, e pega a madeira que foi esculpido e queima ela junto com os bosques que seu pai plantou, em honra a Baal. Isso mostra duas coisas para a gente. Primeiro, que a incredulidade pode ser ensinada de pai para filho. Você pode ensinar para o seu filho que Deus não está com ele. Você pode ensinar para a próxima geração que Deus não se importa com essa geração. Ao mesmo tempo, Deus está dizendo: ei, acorda, pega o que o seu pai te ensinou. Isso leva para mim e para você a uma raiz de incredulidade que pode ser cultivada desde a nossa infância. Satanás levanta os seus evangelistas para plantar no coração das crianças que Deus não está se importando com elas, e isso vai sendo construído dia após dia, ano após ano, história após história. O que Deus está dizendo para Gideão é: pega as raízes que seu pai te ensinou e joga tudo fora, porque eu sou com você. O que te ensinaram não importa, joga fora, porque o que você sabe sobre mim até aqui é mentira. Seu pai te contou histórias, mas ele não acreditava na história que ele contava. E você sabe das histórias do seu pai que eu fiz na outra geração, mas o seu pai não viveu porque ele não acreditava nas histórias que ele ouvia. Pergunta para quem está do seu lado: você já ouviu contar algum milagre que aconteceu? Fala para ele: você já presenciou algum milagre? Como que você acredita em milagre então? Porque alguém me contou que viu alguém sendo curado do câncer. Alguém me contou que tinha um endemoniado que foi expulso. Alguém me contou que um homem estava endemoniado e levitou na minha frente. Me contaram. Deus não quer que você escute histórias, Deus quer que você viva histórias. Deus quer que você viva histórias. Mas Deus está dizendo: ei, o seu pai te contou umas histórias, e essas histórias são bonitas, e você achava elas bonitas, e você até acreditava nas histórias, mas você não acreditava no Deus dessa história. E essa é a grande tônica do espírito de incredulidade. Ele não desacredita de Deus, ele só pergunta para você: aonde está o seu Deus? Por que ele está deixando você passar o que você está passando? Por que você está passando? Se você serve a Ele, por que você está sofrendo como você está sofrendo? Então Gideão teve que cortar o bosque que eles plantaram em honra a Baal, pegar a raiz de tudo que ele aprendeu, a estátua de Baal que estava na casa dele, tirou tudo, despedaçou e botou fogo. A Bíblia diz que os amigos do pai dele queriam matar ele. Como o pai dele não permitiu que matasse, chamaram ele de Jerubbaal. Mudaram o nome dele, já não era mais Gideão, mas Jerubbaal, o homem que contenda com Baal. Eu queria que você olhasse para o seu irmão que está aí do seu lado, e eu queria que você falasse para ele assim: eu quero profetizar sobre você essa noite, que você vai ser alguém que vai contender contra o espírito de incredulidade, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: seu nome será chamado Jerubbaal, o homem que contenda com a incredulidade. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor? Por isso chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois ele derrubou o altar de Baal. O homem que contendeu. Mas aí o homem que contendeu, o homem que ouvia história, o menor dos menores, o pior dos piores, que obedeceu a Deus dos pais dele, a Bíblia diz agora no versículo 34, e eu queria que você abrisse comigo. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os asbierritas para segui-lo. Vamos lá. Quando ele venceu a incredulidade que foi plantada no coração dele,
Deus revestiu ele do Espírito Santo. Vamos de novo, porque eu quero contar com sua vibração. Quando você vencer sua incredulidade, o Espírito Santo vai se apossar da sua vida e você vai viver coisas que você nunca viveu na sua história, em nome de Jesus. A gente pergunta para a gente mesmo: Deus, por que eu ainda não vivi isso? Por que eu estou pedindo? Por que parece que nada está acontecendo? Por que as coisas parecem que para mim não funcionam? Deus está dizendo: se você vencer a sua incredulidade, se você acreditar no que eu estou falando, eu vou revestir você para viver um novo tempo na sua vida. Se você acreditar, se não duvidar, o meu Espírito vai se apossar de você e você vai viver uma nova estação na sua vida. Eu e você precisamos nos lembrar que a única coisa que faz nós vencermos os nossos inimigos é o Espírito Santo. A única coisa que nos faz vencer a incredulidade é o Espírito Santo. E muitos de nós estamos sendo enganados pelo diabo, dizendo: não, mas eu sou crente, eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim, eu acredito que Ele morreu e Ele ascendeu aos céus por mim, que os meus pecados foram pagos, eu acredito nisso. Mas o espírito de incredulidade não está dizendo isso para você, ele não está te fazendo negar. O espírito que te faz negar Cristo não é a incredulidade, é o espírito do anticristo, que é o nome que resiste o nome de Jesus. O que te faz desacreditar é o espírito de incredulidade, é aquele que diz: olha, Deus existe, mas não conta com Ele. Ele existe, mas Ele não está disponível para você. Ele está muito ocupado no céu por enquanto. E eu quero dizer para você, para a gente poder terminar um pouco, porque a gente já não tem tanto tempo mais. Na verdade, nem tempo mais nós temos. Nesses últimos dias o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. Há poucos dias atrás a gente estava orando aqui na igreja, e o Senhor me deu uma visão de um lugar, de um trono, acima dos céus, uma cadeira, como se ela tivesse a 6, 7 metros de altura, e eu olhava para essa cadeira e eu via essa cadeira e tinha como se fosse o lugar de alguém sentar. Eu sabia que não era um lugar onde Deus estava sentado, mas era um inimigo, uma hoste espiritual maligna sentada nessa cadeira. Eu perguntava para Deus: Deus, o que é essa cadeira? O que representa essa cadeira? Que trono é esse que está sobre os céus? E por dias eu tenho buscado o Senhor sobre isso. Nessa última semana, na terça-feira, eu estava orando aqui na igreja, e orando a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta, a gente tem jejuado 21 dias, hoje a gente entrega o nosso jejum. Me lembra de orar por isso no final. A gente está jejuando e na terça-feira o Senhor me mostrou, o Senhor me disse assim: você precisa derrubar o altar. E eu: Deus, que altar? Quando eu comecei a orar, o Senhor me lembrou disso. Quando eu continuei orando, o Senhor falou sobre um espírito de incredulidade que prende a vida da igreja. Nós estamos proclamando esse ano sobre o ano do sobrenatural. Eu quero dizer para você que o seu ano vai ser sobrenatural, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida em nome de Jesus. Qual o problema disso, pastor? Que quando nós levantamos uma bandeira, quem está fora dela começa a ser denunciado. E o inimigo, sabendo disso, começa a colocar opressão para nos fazer desacreditar da palavra que nós carregamos. Deus está dizendo: Deus é um Deus do sobrenatural, sim ou não? Deus é um Deus do sobrenatural, sim ou não? Você pode ter mais vigor para falar: Deus é um Deus do sobrenatural, sim ou não? Sim. Mas você não precisa responder, mas você acredita que esse sobrenatural pode acontecer através de você? Não me responda, responda para você. Falei: pastor, mas eu já orei tanto por isso, parece que nada aconteceu. Eu já chorei tanto para Deus fazer isso e parece que nada aconteceu. Eu estou orando por isso e parece que nada aconteceu. Deus está dizendo: não é fé que te falta, não é acreditar mais em mim que te falta. O que te falta é vencer a incredulidade que te sopra no seu ouvido que eu não me importo com você.
porque eu me importo com você. Eu nunca te abandonei. Isaías diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Deus está dizendo: eu não me esqueci do que você está passando. Você não está sozinho, e eu estou com você. Mas você está dizendo para você mesmo, e deixando os seus inimigos te vencerem, não porque estão falando para você que eu não existo, eles estão falando que eu não me importo com você, mas foi eu que te dei um plano antes da sua formação. Você ainda estava no ventre da sua mãe, quando eu plantei sonhos dentro de você. Eu formei você dentro da barriga da sua mãe, e eu coloquei planos e sonhos sobre a sua vida, para que você exercesse aqui agora. Por que agora você está achando que eu não estou com você? O trono que eu vi em visão era o trono da incredulidade. Pessoas que acreditam que Deus é poderoso. Um governo que diz para as pessoas, e eu posso até estender isso para a nossa cidade. Há poucos dias atrás tem outdoor na cidade sobre a secretaria da prefeitura abrindo um serviço de atendimento aos deportados. Quem viu isso aqui na cidade? Quem viu? Tem outdoor na cidade para todo lado. O slogan é: esse pode ser a próxima fase da sua história. A pergunta é: o que faz alguém sair da sua cidade natal e ir buscar a sorte num outro país? Eu não estou reclamando, até porque eu tenho parente lá, você também tem. Valadarense, ou ele está lá ou ele tem um parente lá, eu sei disso. Não estou falando mal de quem está lá. Eu estou dizendo para você o que faz alguém desacreditar da sua terra e buscar a sorte em outro lugar. Eu estou dizendo porque eles duvidam que essa terra pode dar para eles o fruto de prosperidade que eles estão buscando. Então eu prefiro me aventurar lá fora, porque eu não acredito que aqui é capaz de promover o que Deus tem para mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida que esse inimigo vai cair, e essa cidade vai viver uma explosão de avivamento que vai tocar o comércio, a economia, a sociedade, em nome de Jesus. Esse trono de incredulidade vai cair das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas isso começa aqui, ó. Isso começa aqui dentro de nós. Isso começa dizendo: Deus, eu não sei ainda o que está acontecendo, mas eu quero profetizar sobre a minha vida, que eu creio que o Senhor está comigo, e eu não vou duvidar que o Senhor está segurando as minhas mãos e me levando até o destino final, e eu não abro mão dessa verdade nunca mais na minha vida. Quando o inimigo tentar se levantar, eu vou pegar tudo que ele está falando e vou sacrificar no altar dele mesmo, porque eu vou declarar que a minha vida está sendo cuidada pelo Senhor dos Exércitos. A minha vida é do Senhor e Ele está comigo. Sabe, se nós tivéssemos essa certeza, a nossa alegria era diferente. Nós orávamos aqui, quinta-feira nós orávamos aqui na igreja, e o Senhor trouxe uma palavra para uma pessoa que estava aqui. Ela disse: o Senhor me mostrou uma nuvem negra, e essa nuvem tinha um nome chamado medo e depressão. Enquanto nós orávamos contra a incredulidade, o Senhor removia essa nuvem de cima da igreja. E eu quero me lembrar dessas palavras e profetizar que toda nuvem de incredulidade, de tristeza e de medo sobre você, começa a sair de você agora, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.